Peraí, começou a gravar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Confraternal Café com Jesus. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022, estamos aqui, né, para no encerramento do ano de 2022, com o 32º Conselho Espírita de Unificação, e nós vamos agora ler uma página do livro Vinha de Luz. Apareceu aí? Apareceu. Então, bom dia para todos. Vamos ler a página e fazer a nossa prece. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da existência. São eles que nos indicam fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro, indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deve cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, feita a leitura da página, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para o trabalho que nos compete nesta manhã. Pedimos que os amigos espirituais possam abençoar a todas as instituições adesas ao 32º seu, para que possamos entrar no próximo ano mais conscientes das nossas responsabilidades e procurando um caminho melhor. Ampara também, Senhor, as casas religiosas não adesas, que também eles continuem buscando seus caminhos, buscando as suas alternativas, e que, nesse momento, possamos ser inspirados pelos amigos espirituais para a tarefa que nos foi indicada no Confraternal. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Né? Deixa eu ver se aqui o Maurício já conseguiu. Ele foi dar um boot.
Eu ia tomar. Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Sempre deixa assim? Não. Bom, vamos lá. Eu posso Parábola do ler, grão... Sérgio? Quer que eu leia? Não, já estou aqui, deixa que eu leio. Parábola do Tá bom. grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa passagem do Evangelho está em Mateus, capítulo 8, versículos 31 e 32, Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, e Lucas, capítulo 18, em Lucas 18, 19. Bom, hein? Bom, a gente hoje vai falar sobre o grão de mostarda, né, que é uma parábola interessante, porque, na realidade, né, essa parábola é uma parábola que Jesus... A gente está aqui falando do livro do Karl Schutter, né, o Parábolas e Ensino de Jesus, e ele está comparando o reino dos céus. É interessante que a semente da mostarda, né, ela foi utilizada duas vezes no Evangelho, uma vez comparada ao reino dos céus e outra vez comparada à fé, né? O que você acha aí, Fernando? Bem, em relação a essa questão do grão de mostarda, representa a luta que nós temos que empreender para evoluirmos espiritualmente, porque realmente a nossa fé e as nossas conquistas espirituais ainda são muito insignificantes, não são ainda aquelas conquistas relevantes. A maioria de nós que estamos nas casas espíritas, mesmo nós trabalhadores, nós nos colocamos ainda como aprendizes. Então, ainda falta muito para nós superarmos as nossas paixões, controlarmos plenamente os nossos instintos. Apesar das nossas limitações, nós não podemos deixar para amanhã as nossas necessidades de caminhada. Então, entendo que o grão de mostarda representa as pequenas ações que nós temos que fazer diariamente no sentido de irmos aprendendo a chegar ao ponto da verdadeira caridade. Então, por exemplo, na casa espírita, nós que já somos trabalhadores, uma das coisas que nós podemos fazer é nós aprendermos a ter tolerância com aqueles que estão à nossa volta. A gente vê que um dos grandes problemas que algumas casas espíritas têm, lá na nossa casa mesmo, de vez em quando a gente tem alguma dificuldade, é com as pessoas que pensam diferente, que estão na casa espírita, e aí a gente tem que estabelecer um processo de tolerância, de procurar compreender as diferenças, procurar compreender o defeito alheio, e isso é uma ação mínima que não dá tanto trabalho assim, mas que é o primeiro passo para a gente poder um dia ter essa fé mais robusta que nós necessitamos. Bom, é interessante seu ponto de vista, né?
Mas aí eu vou falar aqui que Carbachuta, ele fala para a gente que o grão de mostarda, né, ele representa nós, né? Ele fala do conhecimento, né? Ele fala de que nós, quando nós olhamos o universo, né, a gente tem o nosso conhecimento, ele é muito ínfimo, muito pequeno, muito microscópico, então a gente não tem ainda essa noção, né, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da onisciência, onipotência, né, onipresença de Deus, né, da eternidade de Deus, enfim. Nós ainda somos muito, muito pequenos, mas a partir do momento que a gente tem esse reino de Deus dentro de nós, né? Carbachuto fala que ele existe, e que nós somos colocados né, na terra, numa terra fértil, há, há dois trabalhos que têm que ser feitos. O primeiro trabalho é o trabalho da semente, que tem que fazer com que ela germine, com que ela ecloda, com que ela vença a escuridão, né, do fundo da terra, e que possa vir à luz e possa crescer, possa se tornar uma erva tenra e possa aí sim começar a crescer mais, né, até que ela se torne uma árvore. E ela, se tornando uma árvore, ela dá sombra e dá abrigo até para as aves que vêm pousar nos seus galhos. Então, Carbachuta fala para a gente que, com licença aqui, nós temos aqui um visitante ilustre que está participando também. Mas então ele fala para a gente que, a partir do momento que, que nós recebemos essa semente, que é o reino dos céus, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, né, que é o evangelho em si, né? O segundo trabalho também tem que ser feito, que é a terra. A terra tem que ser fértil, ela tem que dar condições para que essa semente possa nascer, criar raízes, né, para que ela possa se alimentar, para que ela possa crescer saudável. E ele fala, então, que, né, a semente é a palavra de Deus, né, o evangelho, e que a terra é o nosso coração, o coração do homem. Que, a partir do momento em que nós temos dentro de nós já a consciência dessa semente, né, nós temos que buscar fazer com que a terra do nosso coração ela possa estar adubada, ela possa estar revolvida, para que essa semente tenha a condição necessária para crescer. E aí ele fala que isso é feito, né, a partir do momento que a gente tem condições de dar essa, essa característica, né, é quando a gente começa a compreender, a estudar o Evangelho, a ter uma noção maior, mas basicamente é quando a gente começa a praticar o Evangelho, a praticar a caridade, como você mesmo falou. E aí, a partir desse momento, né, essa semente ela cresce, porque ela é a parte divina, que é feito, né, pelos bons espíritos que atuam, né, fazendo com que essas árvores do Evangelho. Foi, aconteceu alguma coisa que.
Ah, meu pai do céu. Peraltices de gatinhos. Mas, então, ele fala para a gente então, que essa semente ela vai crescer a partir do momento que a gente dá condições para ela. E aí a gente vai buscando, né, praticando o evangelho, estudando, tendo conhecimento, não, e buscando conhecimento e trabalhando a nossa fé, que vai chegar um momento que outras almas, que outros, né, vão buscar a sombra dessa nossa árvore que nasceu da terra do nosso coração. E aí sim a gente vai estar sendo abrigo, vai estar dando fruto, vai estar gerando novas sementes, né, em novos corações, e que através, sim, daí, vamos trabalhar a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa fé, o nosso, digamos assim, o nosso crescimento espiritual, né? Então, isso é o que o Carbachuta diz aqui no livro dele, A Parábola do Grão de Mostarda, no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Trazendo para o dia a dia nosso, né? A gente tem na nossa vida, na nossa família, na nossa casa espírita, e aí a gente, aquilo como você falou, realmente, né? Trabalhar a tolerância, trabalhar o amor ao próximo, né? Tipo assim, né? Algumas coisas que acontecem no dia a dia faz com que a gente pare e pense, né? Muitas pessoas ainda estão ainda no nível, digamos assim, um pouco mais abaixo do que nós, e outras estão no nível acima do que nós, né? Tem pessoas que acham que fazer caridade é fazer assistencialismo, né? É só trabalhar com da cesta básica, com da quentinha, e que eles não enxergam por que tem que ficar estudando, por que tem que ficar. Acham isso um saco. E a gente fala que não, a parte mais importante é essa, porque trabalha dentro de nós, né, a parte moral, né, a parte que nos faz melhores seres humanos. Fernando, cadê você, Fernando? Além disso que você colocou, você estava lembrando também, em relação à questão de Pedro, né? Que eu acho que cai bem nisso que você estava ressaltando, de trazer esse ensinamento para nós. Pedro e Maria de Magdala foram dois discípulos que tiveram isso aí muito significativo. Então, a gente sabe que Pedro era rebelde no início, né? Ele às vezes levava até bronca de Jesus, negou Jesus, né? Não conseguiu naquele momento ter a coragem necessária de enfrentar, né, aquela situação difícil que Jesus passou, mas depois, com o tempo, principalmente depois do Pentecostes, depois que ele foi tocado pela mediunidade, aí ele se tornou uma pedra, né, do evangelho, quer dizer, se tornou o suporte. E aí a gente vê naquele livro Paulo Estevão que ele conciliou aquela discussão entre Tiago e Paulo, né? É, Que Tiago queria judaizar o cristianismo, queria restringir o cristianismo a Israel. E Paulo que percebeu que tinha que ir mais além. E aí houve aquela polêmica, e se não fosse a atuação de Pedro, haveria ali uma cisão, né? Então, e aí, de acordo com o Atos dos Apóstolos, as obras complementares, é colocado que ao final da sua existência, né, antes dele ser crucificado, a sua sombra, a sombra de Pedro, curava. Então, quando ele entrava na casa do caminho, as pessoas se reuniam para serem tocadas pela sombra dele. A gente sabe que é a aura, né, do indivíduo que vai se agigantando com a evolução, que faz isso. Então, Pedro tem muito a ver conosco, né? Que nós estamos naquela fase inicial, a gente duvida, tem dia que a gente está irritado, tem dia que não tem tolerância mesmo, tolerância zero, mas nós sabemos o caminho a seguir
E como o trabalho na doutrina espírita é muito importante, a gente aqui no Confraternal está falando basicamente para trabalhadores, a mediunidade, a exposição doutrinária, então o trabalho no bem é como se fosse o nosso Pentecostes, quer dizer, a maneira de nós sermos tocados pela espiritualidade para nos transformarmos em pessoas de bem. A gente sabe que não vai ser possível nessa existência nós conseguirmos tudo aquilo que nós precisamos, mas temos que fazer um esforço para conquistar o melhor que pudermos. É interessante, né? Porque o desenvolvimento da mediunidade, né? Quando a gente fala isso, né? O pessoal, né? Muita gente acha que a mediunidade é uma coisa maravilhosa. A mediunidade é uma coisa maravilhosa, né? A gente sabe disso. Mas não como a maioria das pessoas acha que é. A gente vê o Chico, né? O Chico fala que os espíritos vê espírito, mas não é. A mediunidade é uma coisa maravilhosa porque ela nos faculta a oportunidade de nos sublimarmos, nos melhorarmos mais rapidamente através do bem, através da caridade, porque nós que temos, né, a tarefa da mediunidade, né, todos nós temos mediunidade. A gente sabe que a mediunidade, na realidade, ela é um sentido natural do ser humano, né? Ela não é um sentido físico, né? Mas ela é um sentido natural. Então, todos nós temos mediunidade. Mas a mediunidade que nós estamos falando é aquela mediunidade que nos foi emprestada, que nos foi dada como tarefa, é a mediunidade tarefeira, aquela que fala para a gente: olha, você tem uma tarefa a cumprir com Jesus. E essa tarefa ela é redentora, porque ela nos dá a oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento como pessoa, né? De crescimento como ser humano, entendimento maior da, 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 das leis humanas, entendimento maior das leis de Deus e, principalmente, entendimento maior, né, da visão do Cristo, que nos dá, aí sim, né, e que tem a ver com a parábola do grão de mostarda, né, uma visão do reino dos céus, como Jesus falou, né, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque sou manso e o meu jugo é leve. Então, Jesus fala para nós de algo que a gente, às vezes, não entende segundo as próprias palavras dele, né? Nós temos que pensar, refletir. E a gente hoje começa a entender o seguinte: o mundo de Jesus, esse mundo que ele promete para a gente, esse reino dos céus, esse jugo leve, né? É algo que a gente começa a ver o seguinte: vemos o mundo como está hoje. Vemos guerra na Ucrânia, vemos guerra na Síria, vemos guerra na África, vemos como é que se diz? As pessoas passando fome. Aqui no Brasil, as pessoas passando fome, as pessoas brigando umas com as outras por causa de política, né? As pessoas se acham melhores do que as outras. E aí a gente começa a olhar e ver tudo isso, né? E a gente para e pensa. Quando a gente entra, por exemplo, na nossa casa espírita, quando a gente vai, de repente, num congresso espírita, quando a gente entra, às vezes, numa igreja católica, ou às vezes até num templo protestante, né? A gente, muitas vezes, a gente sente paz. A gente sente paz, a gente não sente
aquela questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A gente começa a pensar mais no coletivo, começa a pensar mais no bem geral do que, né, no bem egoístico nosso. Né? Claro que nós vamos ter que buscar o nosso bem-estar, né? Temos que ter, né, o pão de cada dia, temos que ter uma moradia, temos que ter o que vestir, temos que ter dignidade. Mas, né, eu fico assim, às vezes, pensando, fico pensando aqui, meu Deus, né? A gente vê na televisão tanta coisa, né? As pessoas falando de valores que são completamente estranhos para nós. Ainda bem que atualmente, né, os valores, né, estão convergindo no combate à fome. A questão da solidariedade aos nossos irmãos que estão aqui na minha porta também, né, que estão com fome, né? É uma coisa muito triste, mas a gente vê muitas pessoas, principalmente jovens, que crescem com valores que são, a meu ver, na minha opinião, ainda valores distorcidos. Né? E a gente vê isso, né? A gente, por exemplo, na Copa do Mundo que a gente está vendo aí, tanta coisa que aconteceu nessa Copa, né? O que você viu, né, as coisas que aconteceram na Copa, Fernando? A gente viu um confronto, né, entre marroquinos e franceses, né, lá no Catar, aquela coisa do Irã também, né, aqueles protestos contra aquelas leis radicais do islamismo. Mas eu queria voltar um pouquinho, Sérgio, queria pegar um gancho teu aí, quando você falou no início sobre essa questão da grande mostarda em nós. Porque eu acho que o grande problema nosso, enquanto trabalhador, enquanto individualidade, é que, assim, enquanto o sofrimento está no outro, assim, a fome é no outro, o problema é no outro, a gente ainda leva mais ou menos. Mas quando chega em nós, quer dizer, no nosso dia a dia, a gente não sabe ainda conviver com o nosso próprio sofrimento, com a nossa prova. Então, eu queria aproveitar e falar sobre uma amiga nossa, que agora ela é espírita, e ela teve um AVC isquêmico de baixo grau, mas de qualquer forma ela não está andando ainda e está se recuperando, ainda está recobrando a lucidez, mas ela não reclama. Então a gente tem ido lá visitá-la, ela não reclama, ela procura ter tranquilidade, é um exemplo, né? E a gente nota as outras pessoas da enfermaria, às vezes até pessoas com, com um nível de recuperação melhor do que o dela, a revolta, a pessoa falando palavrão, xingando o médico e gritando, sabe? Então, é essa coisa de não saber conviver com o sofrimento. Se você não permite que o seu grão de mostarda ele cresça de alguma maneira, através da fé, através do trabalho no bem, na hora da dor é muito difícil. E eu acho que o grande problema nosso é exatamente esse, né? É você saber lidar com a dor, né? Por isso que a série psicológica da Joana é o tempo todo nos falando sobre essa questão de não é que você é masoquista, que espírito é masoquista, gosta de sofrer, mas a necessidade do sofrimento enquanto um processo evolutivo e que quando chega o testemunho você tem que estar pronto para vivê-lo da melhor maneira possível. Também tem uma coisa, né, cara? A semente tem que morrer para renascer, né? Esse processo de renascimento da semente, ela deixa de ser semente e passa a ser uma planta, né? Com raiz, com caule, né? Com tudo isso. Ele não é um processo assim simples, não é. É um processo, digamos, doloroso, né? Onde nós temos que estar atentos a isso, né? Que temos que estar buscando a força necessária. Mas ninguém gosta de sofrer, ninguém procura a dor. A dor é o que eu falo, né?
E eu acho que isso tem a ver com a parábola, né? Dizem que a doutrina espírita tem 3 estágios, né? O primeiro estágio é o estágio quando nós entramos na doutrina, né? Quando a gente entra na doutrina, quando a gente chega na doutrina, geralmente a gente chega através de uma dor de barriga, né? Eu costumo brincar, essa brincadeira não é minha, de um querido amigo que já partiu para o plano espiritual, falava que a gente chega na doutrina espírita geralmente através de uma dor de barriga, né? Um desemprego, uma separação, né? Um problema de doença, né? Uma desavença no trabalho. Enfim, a gente chega na doutrina querendo resolver rapidamente o, o, o nosso problema. Fica tranquilo que a gente vai terminar antes das 10h30, Fernando. Mas e a doutrina espírita ela não dá essa, como é que eu diria, condição. Você não chega na doutrina e ela não resolve o seu problema, né? Ela não, a proposta da doutrina espírita não é resolver o seu problema. A proposta da doutrina espírita é capacitar você, tá entendendo? A entender o seu problema e te dar meios para que você o resolva. É uma proposta muito mais profunda, porque ela vai fazer com que você possa ter um entendimento tal que você vai poder resolver o seu problema, mas vai poder resolver vários problemas da sua vida. E mais ainda, vai poder ajudar até com o problema de outras pessoas. E aí, Ô Sérgio, você está falando que é só desculpa a interrupção, mas você vê que nesse que você está relatando, essa expectativa, né, que muitas pessoas têm da doutrina espírita resolver os problemas, fazer um milagre, ainda o atavismo, né, ou seja, a recordação da nossa passagem por outros segmentos. Também não desmerecendo, logicamente, os outros segmentos, dizendo que nós somos os melhores, mas a doutrina espírita é bem clara, que ela não dá assim, ó, você vem para cá que você não vai sofrer mais, pare de sofrer. Não, você tem que saber, ou seja, você tem que aprender a sofrer, porque o sofrimento não é castigo, é um reajuste perante a lei divina. quando a gente chega no ponto que a gente começa a entender o nosso problema, que a gente começa a nos capacitar a resolver o nosso problema, é quando a doutrina espírita entra nós primeiro entramos na doutrina, e aí a gente começa a estudar a doutrina, começa a ver, e aí nós começamos a ter essa consciência maior, e nesse momento é o segundo estágio, quando a doutrina espírita entra em nós. E ela nos dá o consolo, nos dá o esclarecimento, nos dá os instrumentos pelo qual nós podemos resolver o nosso problema. Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Ninguém não existe uma fada madrinha que chega com a varinha de condão e faz plim, e você vira abóbora. Isso não existe. Você vai ter que fazer a sua parte. E quando você começa a entender isso, né, e começa a estudar, e começa a ver que cada vez mais você pode não só se melhorar, né, pode resolver o seu problema, mas pode melhorar a sua vida, que chega um momento em que que é um momento que eu ainda não estou nesse estágio ainda estou estudando e aprendendo muito, mas chega um momento que é igual o Chico, né, onde a doutrina espírita sai de você. Quando você começa a ajudar os outros, quando você começa a ser aquela árvore, né, da semente do grão de mostarda, aonde outras aves vêm pousar nos seus galhos, buscando alimento, buscando sombra, buscando, né, proteção, amparo. Então, é uma analogia que eu estou fazendo,
nessa questão. E quando eu falo da doutrina espírita, mas na realidade isso serve para qualquer religião, né? Porque todas as religiões, né, levam a Deus, né? Você vai na Igreja Católica, a religião católica ela tem a mesma proposta, a proposta da salvação, a maneira como se sobe a montanha, que é diferente. Você vai no protestantismo, né, que você pega lá de Lutero, e você vê que Lutero, o que Lutero fez? Eu achei, aquela palestra que eu fiz do Lutero sobre as marcas do Cristo, não sei se você chegou a ver, eu tive a oportunidade de ver. Lutero fez a mesma coisa que Francisco. Francisco, né? O que ele fez? Ele retornou às bases do Evangelho, né? A gente chama nisso do back to the base, né? Significa dizer que ele queria viver aquele Evangelho que ele viveu quando ele era João Evangelista, nos tempos da Casa do Caminho, nos tempos de Paulo, né? Nos tempos de Jesus, que era a simplicidade, a humildade, né? Ninguém queria ser mais do que ninguém. E Francisco fez isso, né? Criou a ordem primeira, a ordem dos irmãos menores, e ele fez uma regra, inclusive, até muito dura, mas ele tinha. E Paulo, perdão, Lutero, que é a reencarnação de Paulo, né? Porque que está lá, né? Apesar de que isso é meio polêmico, né? Porque esse livro ele não é de um autor espiritual, é do Caligari, se eu não me engano. Acho Não, que Hermínio Miranda. é do Hermínio Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda. Mas aí, o que ele faz? Ele está vendo que a igreja está passando por um momento, né? Mesma coisa que tinha a questão das cruzadas, tinha a questão da Inquisição, tinha a questão da opulência, tinha a política, e Lutero, o que ele fez? Ele volta às bases, ele busca a Bíblia, né? Que tinha acabado de ser inventada né, a imprensa, né? Então ele busca a Bíblia como fonte original para voltar o que aos ensinamentos originais de Jesus, porque a Igreja Católica estava indo se perdendo um pouco, né, em interpretações que não eram interpretações originais do Evangelho. E aí a gente depois vem a doutrina espírita e tem o mesmo espírito, né? A gente está sempre voltando para a base, né? Porque o ensinamento maior, o ensinamento de Jesus, ele é um ensinamento importante demais para ser esquecido. A gente não pode achar que ele é ultrapassado, né? E eu acho interessante que, não estou fazendo uma crítica, mas apenas fazendo uma observação, a maioria das igrejas neopentecostais, elas privilegiam mais o Velho Testamento, privilegiam mais do que o Evangelho de Jesus. A Laura está dizendo que o Velho Testamento utiliza mais a punição para poder ter a dominação. Quer dizer, então, o grande mostarda nos dá essa compreensão, né? No nosso caso, através da doutrina espírita. Mas a gente vê homens como o Frei Leonardo Boff, que é um teólogo maravilhoso, um homem que eu respeito e admiro pra caramba, um homem que participou da fundação da teoria da libertação, que é católico e que tem, né, uma visão de mundo, assim como Frei Berto, é, outro homem católico, assim como o padre Júlio Lancelotti, né? E outros pastores que nós temos, o pastor Neemias Marian, que foi um pastor que já desencarnou, mas também temos vários homens que estão nas fileiras, né, do Evangelho por várias e várias coisas e que nos dão o quê? Uma visão de mundo que é um mundo que a gente queria.
eu quero para mim, é o mundo que eu quero para mim, eu quero para os meus filhos, meus netos. No caso, eu não tenho filhos nem netos, mas eu quero para que as novas gerações possam ter, desfrutar, né, um planeta que tenha um meio ambiente que seja saudável, que possa ter os oceanos, possa ter mares, possa ter rios, possa ter fauna, flora, enfim, que nós possamos viver em paz. Ô, Fernando, Sérgio, eu queria aproveitar aí a tua fala também para voltar um pouco naquilo que você falou, que a doutrina sai de nós, né? Porque nessa coisa da doutrina sair de nós, entra o esforço que a gente não, que aqueles que já conseguem fazer isso têm que preender para serem compreendidos pelos próprios espíritas, né? Eu estou me referindo a isso que eu li uma obra da Sueli Caldas Schubert chamada Testemunho de Chico Xavier, mostrando que todo livro que o Chico Xavier publicava tinha no movimento espírita pessoas que o criticavam duramente. Inclusive, o nosso lá, você sabe que ele teve que ficar com ele guardado, porque teve pessoas que não acreditavam. E ele aí fala que ele tinha que conviver com críticas, que as pessoas escreviam cartas para ele, criticando, falando que ele estava fascinado, que ele era orgulhoso e tal. E você sabe que hoje, inclusive, um dos motivos de nós, aqui do 32º seu, homenagearmos as obras do Chico na jornada, né? Um dos motivos foi esse. Hoje ainda existem pessoas no movimento espírita que renegam o Chico, que fala que não, eu só aceito Kardec, não aceito Chico, não sei, aceito Divaldo, eu sei né? disso. Então, você vê que quando você tem esse grão de mostarda, realmente, ele se torna, vamos dizer assim, possante, né? Que é aquela árvore que você falou que abriga outros necessitados, você tem esse ataque, né? Que aí entra de encarnados e desencarnados, né? Tem aquela passagem do Chico também, que ele, na biografia dele, que uma pessoa entrou na fila, aí chegou perto dele e falou assim: "Eu vou te matar". Ele falou: "Seja feita a vontade de Deus". Aí o companheiro estava obsediado, logicamente, começou a chorar. Enfim, ele teve várias situações no livro, no filme também mostra que a própria família dele, em determinado momento, não compreendeu a sua missão, ele teve que mudar para Uberaba. Então é muito difícil, né? Por isso que muita gente foge dessa frutificação. A pessoa começa muito bem, muito animada e tal, daqui a pouco, não, isso aí é muita responsabilidade, é muito complicado, melhor eu deixar para outra encarnação. E aí a gente tem que fazer um esforço para, lógico, que a gente não vai ainda conseguir ter essa essa árvore poçando, mas tem que fazer pelo menos um pouquinho que a gente faz, tem que persistir, porque senão nem esse pouquinho a gente consegue. Eu queria encerrar, né? A gente vai encerrar, já são 10h09, falando sobre a nossa casa. Né? Tá aqui, nós estamos aqui, eu e você. Então, vamos falar sobre um pouco da nossa casa. Eu acho que nós, do 32º Seu, que somos todos, né, já espíritas, trabalhadores, não somos frequentadores mais, somos trabalhadores, né? Passamos um pouco também por essa questão do grão de mostarda, porque algumas pessoas têm uma visão do movimento espírita de uma maneira e outras não. E a gente busca, através da tolerância, através mas a questão de visão pessoal, isso eu estou falando por mim, tá, Sérgio? A questão da vaidade, né? A questão do não comprometimento, de não querer entender que o 32º Seu somos todos nós e se a gente se unir, a gente vai fazer mais do que a gente separar. Quer dizer, a gente tem muito trabalho, né? Mas a questão dessa semente também, ela está, como é que eu diria assim, é, frutificando, né, em vários corações, mas
em tempos diferentes, né? O que você acha disso? Então, em relação ao seu, né, a gente vê que realmente as nossas casas, creio que todos nós temos algumas dificuldades, né, em relação a conseguir trabalhadores, em relação a tocar mesmo o trabalho da casa do ponto de vista financeiro, e aí a gente tem que fazer um esforço coletivo para manter as tarefas funcionando, né? E também o seu, né, tem que ter aquela persistência de estar ao lado das casas, até aceitando críticas que possam ser realizadas pelos companheiros das casas adesas, para que a gente possa caminhar. Né? Então, o grão de mostarda, é, no meu entendimento, a nossa casa, cada uma das nossas casas, tem que ter o grão de mostarda lá plantado. Porque a nossa casa, por exemplo, lá no Bezerra, a nossa casa, o nosso trabalho é bem simples, a nossa casa tem poucos frequentadores, mas a gente está ali lutando para preservar um conteúdo doutrinário seguro, né? Porque aqui tem cachorro, tá? Desculpa aí, pessoal. Os gatos agora acalmaram, foram dormir. Então, aí no caso, o grão de mostarda na nossa casa tem que estar com o grão de mostarda preservado através do conteúdo doutrinário, através de um trabalho vinculado à FEB, e o seu refletir também esse esforço coletivo. Então, se a gente conseguir fazer isso, nós estaremos dando a nossa pequena contribuição. É lógico que vai ser grão de mostarda mesmo ainda início de floração, mas um dia, cada um de nós, ao retornar ao planeta, nós conseguiremos trabalhar mais na seara do Cristo e o grão de mostarda só vai crescer cada vez mais. Bom, né, eu espero que os bons espíritos, né, e o Mestre Jesus, o grande jardineiro, possa, né, remexer essa terra, né, ajudá-la, né, a adubá-la, para que a semente cresça e dê frutos. Se Deus quiser, dará. Bom, está na hora de encerrar, né? Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Eu peço que vocês possam nos dar um like, né? Um gostei no nosso vídeo, não porque por nossa causa, mas é para ajudar a divulgar a doutrina espírita, né? A divulgação da doutrina espírita é a maior caridade que podemos fazer por ela. E pedimos também que, se vocês puderem, se inscrevam no canal do 32º seu Conselho Espírita de Unificação do CERJ, para que possamos, né, juntos, em união, trabalhar mais, né, pela doutrina espírita. Vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, divino amigo, eu te agradeço por todo esse ano de trabalho, por todas as nossas lutas, por todos os nossos eventos. Depositamos a teus pés, Senhor, o nosso humilde trabalho e a nossa gratidão. A gratidão pelo amparo recebido do mais alto, a gratidão de poder estar junto a Ti, a gratidão de poder, né, estar junto de irmãos tão queridos, a gratidão de poder refletir, de pensar, de trabalhar na Tua seara. Agradecemos, Senhor, por todo o amor que sentimos do mais alto, que possamos, Senhor, refletir esse amor para todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Que sejamos teus instrumentos de paz e de amor, mesmo que falhos, mesmo que ainda imperfeitos, mesmo com, né, irritados, mesmo sem paciência, mesmo, né, com, muitas vezes, temos irascibilidade, mas
vós sois o mestre maior e nos ensina. Por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar, amar. Como Emmanuel nos falou, amar os nossos inimigos, aqueles que nos dizem, nos apontam os nossos defeitos, as nossas falhas, para que nós possamos corrigi-los. Obrigado, Senhor, e um Feliz Natal, um Natal de paz, de amor, que o Senhor possa estar em nossos corações, seja essa semente que floresce um dia, transformando-nos em árvores, né, de paz, de amor, que poderá consolar, abrigar, esclarecer, enfim, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Vou botar aqui, vamos terminar aqui com a musiquinha. Eu já nasci nos céus das catedrais. Eu já nasci nos céus. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu Feliz não Natal! duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido. Fernando, só para encerrar, voltaremos às nossas atividades, estamos encerrando, voltaremos às nossas atividades em fevereiro, tá? Vamos aqui anunciar o calendário, estamos reestruturando o calendário do 32º Seu. Estaremos ativos no grupo do 32º Seu Tarefeiros e desejamos a todos um Feliz Natal, que Jesus possa estar presente, né, nos corações de todos e que seja Natal todo dia. E que no ano que vem, no ano de 2023, continuemos juntos no trabalho na seara do Senhor. Muita paz, Feliz Natal, né? É o desejo do 32º Seu. Fernando, sua fala, consideração para se despedir. Então, eu gostaria de enviar um abraço para todos os amigos aí do 32º Seu, para todas as casas abesas. É bom o trabalho coletivo e que no ano que vem nós busquemos juntos o aperfeiçoamento desse trabalho para que nós continuemos nos amando e cada um de nós permitindo que o grão de mostarda frutifique e que fique cada vez maior dentro de nós. Um beijo no coração de todos. Até ano que vem. Tchau, pessoal. Feliz Natal.